Então, a gravação iniciou, nós já fizemos a prece de abertura, então vamos começar a leitura e discussão. Ângela, você lê para nós? Sim. Então, na semana passada, a gente começou a ler o capítulo Conhecer-te a ti mesmo, e o Camilo estava falando dos vários cursos que eles estavam fazendo. Então, ele está fazendo 3 cursos, e um dos cursos é um curso bem prático. Então, ele estava falando sobre esse último curso, que é um curso bem prático, sobre o universo, e dizendo que a gente vai, à medida que a gente vai ampliando, né, a gente vai estudando, a gente vai aumentando o nosso conhecimento científico, mas que a gente só vai realmente crescer e permitir que o conhecimento seja realmente integral quando a gente realmente tiver esse domínio sobre a nossa moral, sobre a gente realmente evoluir moralmente. Porque a evolução moral e intelectual tem que caminhar juntas. E hoje em dia ainda o nosso intelecto é maior do que a nossa evolução moral, em média. E então a gente tem que procurar se esforçar para melhorar moralmente, além do intelecto que a gente já desenvolve. Então, começando a leitura. Não deixarei de citar o espetáculo sublime da marcha harmoniosa dos astros, proporcionado que nos foi ele durante o prolongamento dos mesmos estudos, agora, porém, obedecendo não mais aos processos circunscritos a um recinto acadêmico limitado, mas a excursões em pleno espaço, viajando através do infinito como universitários em curso prático. Nossas forças, no entanto, muito limitadas, não nos permitiram a contemplação feérica dos mundos estelares no conjunto surpreendente da sua grandeza. Como estímulo, apenas facultadas nos foram visões mais ou menos aproximadas dessas esplendente grandeza, através de aparelhamentos diferentes, apropriados para o descortino da astronomia, de que recebíamos pálidos convites. Nossas observações e estudos, portanto, não ultrapassaram conhecimentos senão relativos aos nossos irmãos de sistema, permitindo-nos as mais belas aquisições a que nosso Estado poderia aspirar, o que muito já nos encantava e satisfazia. Até que passamos ao estudo de nós mesmos, joias que somos, todos nós, as almas do escritório sideral, futuros ornamentos da corte universal, em que se imprimiu o zelo Eu vou reler esse parágrafo. Até que passamos ao estudo de nós mesmos, joias que somos, todos nós, as almas do escrínio sideral, futuros ornamentos da corte universal em que se imprimiu o selo sagrado do pensamento supremo, e para quem tudo foi imaginado e criado pelo Pai amoroso, que de coisa alguma necessita, que nada quer senão nos amemos uns aos outros. Explicou-nos o mestre, convincentemente, pelo decorrer do aprendizado,
a tríplice natureza humana, provando praticamente sua tese com análise levada a averiguações em torno de nós mesmos e de outrem, o que surpresas, por vezes muito ríspidas, para nossos preconceitos e orgulhos arraigados, nos traziam. Esse mesmo estudo entrevíramos, no departamento hospitalar, onde o asilado abebedava rudimentos de sua própria qualidade de espírito, sem, todavia, atingir os pormenores em que a cidade e a esperança se desdobravam para nós. Expôs ele à realidade das vidas sucessivas, suas leis, suas consequências benéficas, sua finalidade magistral sublime, sua inalienável necessidade para a gloriosa evolução do ser. Apontou-nos a jornada espinhosa do espírito nessa ascensão sublime para o alto, submetido ao trabalho dos renascimentos e renovações em corpos carnais, dos estágios no além, dos labores ininterruptos num e noutro plano. Não era, todavia, sem emoções, por vezes muito chocantes, que víamos rasgarem-se através de tais estudos os campos da vida espiritual, a qual só então começamos e compreender com a devida eficiência, pois suas realidades não eram muito amargas. Derribavam velhas convicções filosóficas, destruíam arraigados preconceitos religiosos acomodatícios, modificavam conceitos científicos que as tradições e também o orgulho cego do fanatismo materialista haviam ensinado a conservar e homenagear. A fim de bem conhecermos certas particularidades da personalidade humana, partíamos, então, com nossos mestres em caravanas de estudos práticos. Sorri Omar era o catedrático dessa nova modalidade, fazendo-se acompanhar de adjuntos lúcidos e igualmente versados. Visitávamos os departamentos hospitalares, observando quais acadêmicos de medicina a constituição dos corpos astrais dos nossos irmãos ali detidos, coadjuvados por Teócrito, que tudo nos facilitava fraternalmente, assistidos por nossos amigos Roberto e Carlos de Canalejas. Então, eles continuam fazendo o estudo, né? O objetivo é conhecer-te a ti mesmo, mas eles vão estudando várias áreas, estudando os astros, estudando reencarnações, estudando a natureza, né? O corpo, o perispírito e o espírito, visitando outros departamentos, e vendo, né, conhecendo, conversando com outras pessoas que passam por dificuldades. Então, eles iam desde a parte teórica até uma parte prática. E é assim que a gente sedimenta o nosso conhecimento, quando a gente coloca a teoria em ação, né, na prática, no nosso dia a dia. Então, eles estão vendo e estão praticando isso, vendo o que eles aprenderam com outras pessoas, visitando, e nessas visitas podem também colaborar de alguma forma com os amigos que estão um pouco atrás deles. Tudo isso para se preparar para a nova encarnação. Achei também muito interessante esse método, porque
ele partiu do macro e vai em direção mais ao micro, né? Ele partiu lá da formação estelares, dos céus, planetas, né? Inclusive da Terra deve ter visto também, a necessidade de evolução dos espíritos e como é que eles fazem através das encarnações, né? E aí foi adentrando, chegou a falar do corpo astral, que é o perispírito, né? Nesse caso aí, e foi descendo e até fazer a investigação prática na própria Terra, visitando hospitais e tal, né? Achei interessante, porque eu lembrei daquela frase de Jesus, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando ele mesmo diz assim, olha, nós não tínhamos assim uma ideia tão clara de como funcionava tudo isso, né? Como é que funciona essa eternidade aí, né? Como é que essas leis, como é que essa harmonia funciona? Então significa que aí você tem uma dimensão muito mais exata da vida, né? Então você está abrindo a verdade, que eu chamaria aí agora aqui, que passa a ter um outro elemento dentro de nós de conceituação, porque ele falou, olha, com isso nós deixamos derrubou as nossas crenças limitantes, né, da nossa vida, né? Aquilo que a gente aprendeu com religião, que era uma coisa e não era nada disso daí, era uma coisa completamente diferente dos preconceitos, né? Então você vê o trabalho que esses espíritos estão, os professores estão conduzindo, né, para que eles conscientizem-se, né, de uma verdade muito maior que, na verdade, eles desconheciam, né? Eu achei muito legal essa maneira deles conduzirem aí o curso. Porque a gente acaba, ao longo de muitas vidas, tendo muitas crenças, né? E para a gente mudar a nossa crença, a gente leva tempo, né? A gente sedimentou uma verdade e que a gente tem dificuldade de mudar o nosso pensamento, a nossa visão do mundo. Então eles estão mostrando que você tem muitas coisas, às vezes está na nossa cabeça porque a gente pertencia a uma religião e aquilo lá foi sedimentado, ou dentro de uma estrutura familiar, na estrutura de um país, você acredita de uma certa forma que a gente tem dificuldade de entender, de modificar, de aceitar uma coisa nova, né? Como Jesus veio a boa nova. A boa nova de Jesus trouxe foi para chocar muita gente, porque a gente tem dificuldade de mudar de pensamento, mudar de atitudes. São os arquétipos, né? As crenças enraigadas no nosso inconsciente para torná-lo do consciente novamente o que a gente começa a conhecer como novo ele ficar na estrutura da base do eu demora bastante. Por isso que Jesus falou que a gente tinha que trabalhar o homem velho, né? Deixar ele de lado para ir o homem novo, né? É isso mesmo. E quando a gente também estuda os astros, né? Porque tudo na vida é um ciclo, né? E de nascimento, crescimento e morte. E quando estuda também os astros, a gente vê o mesmo ciclo, né? Um ciclo de nascimento, de crescimento e depois morte. Mesmo as estrelas, os planetas passam por esse mesmo ciclo. Então a gente acaba enxergando a mesma ordem em todo o universo. A vida tem que ter movimento, senão não é vida. Descíamos a Terra periodicamente, visitando-a durante anos consecutivos, em estágios de algumas horas pelos hospitais e casas de saúde,
estudando o fenômeno dos desprendimentos, sempre assistidos pelos eminentes individualidades da pátria espiritual, assim como pelas casas particulares e até prisões, à espera de sentenciados à pena capital, pois devíamos enriquecer a mente com análise em torno de todas as modalidades do fenômeno de separação de um espírito do seu temporário invólucro carnal, desde o feto, expulso ou não voluntariamente do órgão gerador materno, até o condenado pela justiça dos homens à morte no patíbulo. Cada caráter, cada personalidade ou gênero de enfermidade, como a natureza do desprendimento, nova aquisição de esclarecimentos através de estudos minuciosos e sublimes. Era bem certo que jamais assistimos a qualquer cena de assassínio ou catástrofe. Chegávamos sempre após o drama, a tempo de colhermos a necessária elucidação. Frequentemente, era-nos imposto o doloroso dever de acompanharmos o desligamento penoso envolto em trabalho de repercussões aterradoras, muros adentro de um campo santo. Então, era ali que Souri Omar discorria suas aulas magistrais, catedrático genial, digno de ser ouvido por discípulos prosternados e reverentes. E sobre o farfalhar das gargalhadas, onde mimosos passarinhos pipilavam à noite, enternecidos a sonharem com a alvorada ou a sombra augusta dos cipresses folhudos e majestosos pela calada da noite, bordada de estrelas, como aos resplendores do astro-rei, eis que recebíamos as anotações do antigo mestre de Alexandria, com ele aprendendo o fenômeno magnífico da alma que se despoja da armadura que a enclausurava para retornar à liberdade dos páramos espirituais. Não nos poderíamos, no entanto, muitas vezes, furtar as vivas impressões de sofrimento durante tão augusto espetáculo. O aprendizado implicava a contemplação de muitas desgraças alheias, dores superlativas, intraduzíveis angústias, misérias e desesperações diante das quais corriam nossas lágrimas, arfava doloridamente nosso seio, compungiam-se nossos corações, mas era também preciso aprender com esses espetáculos o domínio das emoções, impor serenidade às forças mentais, como ao sentimento, tratando antes de refletir, a fim de aplicar esforços no sentido de auxiliar e remediar situações, sem perder tempo precioso com lamentações estéreis e lágrimas improdutivas. Semelhantes impressões atingiram o seu clímax quando nos vimos obrigados à observação dos desprendimentos prematuros ocasionados por suicídio. Então, a loucura que nos atacara outrora subia das profundidades anímicas para onde havia sido relegado e rompiam a contragosto nosso, afligindo-nos com o espectro de um pretérito que se transmutava em presente. O torno abominável de nossas passadas raivas
avolumava-se na febre de reminiscências malvadas, desorientando-nos, fazendo-nos resvalar para a alucinação coletiva. Era quando toda a energia, toda a caridade e sábia assistência de nossos guardiões entrava em ação, impondo silêncio às nossas emoções, repelindo veementemente nossas truanices alucinatórias, chicoteando ao contato benévolo de suas terapêuticas fluídicas, as excitações mentais provenientes das recordações, até que o presente se impusesse. Então eles passam, né, eles visitam e participam de vários tipos de desencarnações. Então eles não pegam a pessoa morrendo, mas eles pegam logo depois, quando há o desligamento do corpo do perispírito. E cada situação, né, de morte é diferente. Então, uma situação é a pessoa vai ficando mais idosa, o corpo vai se desgastando e há um desligamento natural do perispírito do corpo. Então, é uma coisa sutil, uma coisa que vai bem devagarzinho até que se rompe essa ligação. Do outro lado, é um suicida que tenta romper essa ligação do perispírito do corpo, ainda com toda a vitalidade, com toda a energia vital, e lá em cima. Então, eles acabam verificando vários tipos de morte. A morte, por exemplo, de alguém que não comete suicídio, mas que foi condenado à morte. O que acontece com essas pessoas? E eles, após a morte, muitas pessoas ficavam lá no cemitério. O espírito, né, o corpo vai para o cemitério, ok. Mas o espírito não precisava ficar preso ao cemitério. Mas muitas pessoas ainda ficam algum tempo, né, o espírito no cemitério, às vezes dentro do caixão. Então, eles estavam observando várias atividades práticas em vários tipos de desencarnes diferentes. Uns mais simples, outros mais complexos, uns mais simplesmente o retorno à pátria espiritual de maneira tranquila, outros com um trauma. E quando a parte prática é um suicídio, e eles foram todos suicidas, aí é onde pega a emoção, onde pega todas as lembranças dele do passado. Aí precisa de toda a ajuda, né, dos mentores para eles se reequilibrarem. Mas a ideia é que eles tenham todas as experiências práticas para o aprendizado deles. Agora, esse parágrafo aqui eu achei muito interessante, que serve para nós, né? Aqui, ó. Mas era também preciso aprender, com esses espetáculos, o domínio das emoções. Impor serenidade às forças mentais como ao sentimento, tratando antes de refletir, a fim de aplicar esforços no sentido de auxiliar e remediar as situações, sem perder tempo precioso com lamentações estéreis e lágrimas improdutivas. Às vezes a gente passa por momentos difíceis e vem o desespero quando a gente já tem condições de a gente manter serenidade em certas situações, né? Para a gente agir com produtividade, né? Não porque quando a gente perde o controle, é difícil você remediar uma situação naquele momento. Né? Mas quando a gente já tem esse controle da emoção, sabe aplicar direitinho o remédio que precisa ser dado, porque a pessoa está preparada para isso. Né? E é isso, achei muito interessante essa passagem. Sim.
Voltamos de Stati ao Vale Sinistro, integrando as caravanas de socorro, fiéis ao aprendizado sublime, e ali, chorando sobre nossa mesma desgraça, tivemos ocasião de assistir irmãos nossos imersos na mesma situação de calamidade que tão bem conhecíamos. Examinando-os com nossos mestres, a vermos se estariam em condições de alcançarem até ao departamento da colônia que lhes caberia. Piedosamente, falávamos-lhes, encorajando-os, consolando-os, mas não éramos compreendidos, passávamos anonimamente. E foi assim que soubemos ter sido nós, outrora, também benevolamente assistidos por outrem, sem que nossas precárias condições os suspeitassem. De todos os conhecimentos que gradativamente adquiríamos, cumpria-nos apresentar pontos construídos por nós próprios, criar exemplos em tese que muitos honrariam os institutos terrenos, caso quisessem adotar os mesmos ensinos para esclarecimento e moralização dos seus alunos, extrair análise, tudo o que viesse para provar nosso aproveitamento na iniciação do psiquismo. Forneciam-nos, para tanto, álbuns belíssimos, cadernos e livros lucilantes, quais flocos de estrelas e até aparelhos melindrosos, aos quais nos ensinavam a acionar, para que também aprendêssemos a projetar para outrem as exemplificações que criávamos, ou mesmo as análises extraídas dos exemplos fornecidos pelos mestres durante as aulas práticas na Terra ou em outra localidade de nossa colônia. Daí a criação de minhas novelas e a ansiedade de ditar obras aos médiuns, pois durante as aulas práticas existia permissão para fazê-lo. Sempre que um e outro trabalho por nós composto conseguisse a aprovação dos maiorais. Daí o nosso sacrifício de tentarmos, durante cerca de 30 anos, escrever algo que a um só tempo testemunhasse a Deus nosso conhecimento pelo muito que sua misericórdia nos permitia e o desejo de relatar aos nossos irmãos de infortúnio encarcerados nas dores terrenas, o que o além lhes reservava. Para tal cometimento, não havia necessidade de sermos escritores, porque o aprendizado com nossos mentores nos educava o sentimento, equilibrando-nos o raciocínio de moldes a conseguirmos servir a verdade que nos rodeava. Muita aplicação e devotamento exigiam esses estudos transcendentes, porquanto eram vastíssimos os campos de observação, como grandiosos os motivos diariamente deparados. Convém enumerar as palpitantes matérias estudadas e auscultadas por nós outros até onde nos permitiam as forças mentais que possuíamos. Gênese planetária ou cosmogonia, pré-história, a evolução do ser, imortalidade da alma, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, a lei das vidas sucessivas em corpos carnais terrenos ou reencarnação, medicina psíquica, magnetismo, noções de magnetismo transcendental, moral cristã, psicologia, civilizações terrenas. Alternados
com as aulas de evangelho, tais estudos apresentavam correlação íntima com aquelas, o que nos impelia a melhor compreender e venerar a sublime personalidade de Jesus Nazareno, ao qual passamos a distinguir, tal como faziam nossos instrutores, como o chefe supremo da iniciação, pois com efeito em todos os compêndios que consultávamos, buscando elucidação na ciência, deparávamos lições, claros ensinamentos, atos e exemplos daquele grande mestre como padrão máximo de sabedoria e verdade, modelos irresistíveis, bússolas que nos convidavam a seguir para atingirmos a finalidade, sem os desvios oriundos do engodo e das falsas interpretações. Como por mais de uma vez já esclarecemos, nossos estudos eram enriquecidos com a prática e a exemplificação. Esse pormenor, porém, que implicava até mesmo realizações que testemunharíamos futuramente durante a renovação imprescindível de um corpo carnal, nem sempre fornecia manifestações ao nosso coração. Ao contrário, frequentemente ocasionava grandes angústias, arrancando de nosso seio lágrimas pugentíssimas e mesmo momento tenebroso de desesperos que nos abatiam, levando-nos a enfermar. Situações críticas, vexames, se avolumavam sobre nós, como veremos, sem que a tão desagradáveis resultados nos pudéssemos eximir, porque tudo era consequência da bagagem moral inferior que conosco transportáramos para o além-túmulo. Logo no primeiro dia de aula, terminada que foi a fulgurante peça oratória, expusera o venerando Epaminondas de Vigo, lançando uma advertência que nunca mais se apagaria do nosso senso íntimo. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor de nossa própria personalidade e à sua elevação moral nos dediquemos, devotando a nós próprios toda a consideração e o máximo apreço. Até aqui, meus caros discípulos, ao contrário de Aníbal, que nos mimoseava como o terno tratamento de irmão, Epaminondas só nos permitia a cerimônia de um trato disciplinar. Tem descaminhado cegamente pelas etapas das migrações da Terra e estágios no astral, movimentando-vos em círculo vicioso, sem conhecimento nem virtudes que vos induzissem ao progresso satisfatório. Engolfados nos desejos impuros da matéria, passivos aos impulsos cegos das mais danosas paixões ou embrutecidos na ganga obscura dos instintos, tendes ignorado propositadamente, graças à má vontade ou absorvidos por criminosa indiferença, que, ao nosso ver, o Todo-Poderoso enalteceu com essência que lhes são próprias, as quais nos é dever cultivar sobre as bênçãos do progresso, até que floresçam e frutifiquem na plenitude da vitória, para que fomos, por isso mesmo, destinados.
Disse-o e indicando um dos penitentes que se achavam mais próximos das arquibancadas, pelo penetrado círculo em que se erguia a sua cátedra e agrupavam-se concentrados e mudos os adjuntos. Determinou o acaso ou a própria clarividência do lente que a escolha atingisse nosso companheiro de grupo, Amadeu Ferrari, um brasileiro de origem romana, natural do interior do estado de São Paulo, o qual, segundo passamos a conhecer nessa mesma hora, suicidara-se aos 37 anos de idade, julgando possível escapar à vergonha da prisão devido a certos feitos imprudentes, bem como a ameaça de um câncer que começara a entumecer-lhe a região glótica. Pô-lo à sua frente e interrogou, demonstrando autoridade. O vosso nome, caro discípulo? Súbito mal-estar dominou a assistência, advertindo-a de algo muito grave que a atingira. Quiséramos fugir, furtando-nos a responsabilidade terrível de aprendizagem que se nos afigurou repentinamente, grandiosa demais e por demais delicada para a ela nos devotarmos para sempre. Tivemos a intuição de que se iriam passar coisas irremediáveis que marcariam era nova em nossos destinos, e tivemos medo. Epaminondas de Vigo apareceu-nos, então, qual juiz inflexível que nos julgaria, arrastando-nos até onde depararíamos o tribunal temível de nossa própria consciência. E profundo terror nos inspirou sua presença venerável, enquanto a figura jovial e terna de Aníbal de Silas, com suas exposições alviçareiras em torno da Boa Nova, que tão bem nos haviam consolado, desenhou-se a nossa imaginação, produzindo funda saudade do seu verbo manso, que carinhosamente rememorava os feitos sublimes do meigo nazareno. Mas o ancião advertiu-nos, em parte precioso e enérgico, surpreendendo-nos com o conhecimento que demonstrou das impressões em nossa mente suscitadas. Lembrai-vos de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem invocais nesse momento, é o grande mestre que nos inspira, e que, sob seus auspícios, é que vos ministramos os ensinos sagrados que engrandecerão os vossos espíritos para a conquista dos méritos futuros, pois é ele o chefe supremo de nossa escola e distribuidor de nossa ciência. Voltou-se para o paciente em expectativa e repetiu: vosso nome, pois? Primeiro veio o Aníbal, depois veio o Epaminondas. Podia inverter a ordem? A minha cunhada, por exemplo, ela fez curso de História. Ela, por exemplo, estudava História medieval, depois estudava História moderna, depois estudava História antiga. E nesses estudos de História, inverter não tinha grandes problemas. Podia primeiro aprender a História contemporânea para depois aprender a pré-História. E o aprendizado na boa. Aqui, se eles tivessem as aulas com Epaminondas antes do Aníbal, eles não estariam preparados para a aula do Epaminondas. Porque o Aníbal
trouxe todo o ensinamento de Jesus, toda a formação, tal, para eles se prepararem para depois, para uma reflexão. Por que eles estavam com medo do Epaminondas? Porque a consciência deles estava culpada. Então, eles tinham medo da própria consciência, não do Epaminondas, dos próprios erros cometidos. Mas, como eles tiveram todo o ensinamento de Aníbal antes, eles estavam preparados para fazer essa reflexão. Para eles encararem o passado, né? Eles reverem o passado, encararem o passado, para se prepararem, pegarem os erros do passado como aprendizado para caminhar para frente, caminhar para o futuro. Então, a ideia do Epaminondas não é julgar, não é condenar, é simplesmente ajudar cada um deles a fazer essa reflexão. Vosso nome, pois. Vosso nome, pois, Amadeu Ferrari. Onde residíeis antes de ingressar nesses sítios? Na cidade no Brasil. Por que procurastes abandonar vosso destino, cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus, nosso Redentor, confirmando a ilusão de um suicídio? Não sabíeis que praticáveis um crime contra Deus Pai, porque contra vós próprio, visto que é certo que todos trazemos centelhas do Criador em nós? Julgáveis, porventura, poder aniquilar os elementos da vida existentes em vós, essa vida que justamente é eterna, porque a recebeste do eterno Criador? Visivelmente contrafeito, esquivou-se Amadeu através do sofisma, único recurso que lhe ocorreu na melindrosa situação. Felizmente, Senhor, foi apenas um pesadelo, uma alucinação. Eu não me pude matar, embora o desejasse, pois que estou vivo. Vivo, vivo! Louvado seja Deus, estou vivo! Mas o Senhor, de uma serenidade desconcertante, que a nós outros irritaria, se não estivéssemos sinceramente dispostos a nos deixarmos conduzir, insistiu o sábio ancião. Reitero a interrogação, Amadeu Ferrari. Por que desejastes desaparecer da presença de vós mesmo, como de vossos semelhantes, quando o poema do universo cantava ao vosso redor o sacrossanto dever dos compromissos, como a excelsa beleza da existência humana que deve habilitar a alma para o reinado da imortalidade? Senhor, é que eu desanimei, sim, mas responderei aqui na presença de toda essa assistência? Estarei, pois, novamente defrontando um tribunal? Existe, sim, um tribunal e todos vós o defrontais. E é a vossa consciência que inicia o despertar da longa letargia que há séculos a mantém chumbada às mais deploráveis inconsequências. E imprescindível é que eu, autorizado pelos poderes máximos do meu e vosso Redentor, vos oriente a fim de que, examinando-a, aprendais a vos despojardes do orgulho que vos tem cegado desde muitos séculos,
impedindo que reconheçais a vós próprio, e, portanto, a soberania das leis que regem os destinos da humanidade. Senhor, a miséria da enfermidade, o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave frente a tão dolorosas circunstâncias. Não tive outro recurso a não ser o que fiz: a prisão, a doença. E esse ato, suicídio, lavou a nódoa de que vos havíeis contaminados antes? Considerai-vos inculpado, honesto, honrado após o mesmo ato? Oh, não! Não pude fugir à responsabilidade dos atos que pratiquei. Sinto-me desonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas, muito embora o fizesse tentando recuperar a saúde, pois a ameaça tenebrosa de um câncer desorientava-me justamente quando estava prestes a realizar um consórcio, cuja expectativa era a minha razão de ser. A quantia era avultada, eu era bancário. A prisão ou a morte? O câncer, o roubo, pois era o roubo. O ideal de amor desmoronado. Preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes, mas sinto-me ainda confuso, apesar de muitos já me ter esclarecido ultimamente. Porque fui colocado em tão desgraçadas circunstâncias. A confusão turbilhona em minha mente intuições pavorosas segredam-me um passado do qual tenho pavor. Ó Jesus de Nazaré, misericórdia! Eu tremo e vacilo, não compreendo bem, pois ireis compreender, Amadeu Ferrari. É imprescindível que o compreendais. Acenou para dois adjuntos que aguardavam suas ordens. Fizeram sentar o penitente diante a tela espelhenta, colocando-lhe em seguida um diadema idêntico ao usado pelo mestre para as dissertações. Pairava pelo ambiente sincera emoção religiosa. Sentíamos um grandioso, sacrossanto mistério desvendar-se-ia naquele instante ao nosso entendimento. Os contritos e temerosos aguardávamos enquanto benéficas influências envolviam o momento sagrado que vivíamos. Epaminondas voltou-se para a assembleia de discípulos e conclamou: ficais atento. A história desse vosso irmão é também a vossa história. Suas quedas, mas não representam que as quedas da própria humanidade em lutas diárias com as próprias paixões. Pela mesma razão, não deveis comentar o que ireis presenciar, antes observar a lição que vos será fornecida como exemplo, do qual extraireis a necessária moral para aplicá-lo em vós mesmos, pois será útil lembrar que sois todos almas descaídas, a quem a iniciação em princípio de moral elevada e redentora trata de conduzir aos pórticos do dever. Postou-se de braços alçados para o infinito, em atitude de prece e concentração fervorosa. Acercaram-se os adjuntos como a auxiliarem mentalmente seus intuitos. Poderosa corrente fluídica estabeleceu-se, envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores que se deixava estar atenta e respeitosa, até que, de súbito,
ordem singular ressoou em tom enérgico que não admitia tergiversação. Epaminondas de Vigo impunha a Amadeu Ferrari a volta ao pretérito, isto é, minucioso exame de consciência, passando em revista os feitos de suas passadas migrações terrenas, a fim de que compreendessem em toda a sua plenitude a razão das circunstâncias dolorosas em que se vira colocado, circunstâncias às quais não se renegara e que, para solvê-la, comprometera-se ainda mais com um ato de desonestidade e suicídio. Em sentido retrospectivo, passando do suicídio para o início da existência, eis que fomos depará-lo em bem diferentes condições. Era bem verdade, pois, que residiam em uma encarnação anterior os motivos daquela pobreza que desafiara todos os esforços para se remediar, de vez que Amadeu fora obstinado no trabalho e na força de vontade. Daquele câncer que o torturava com garras invencíveis, corroendo-lhe a língua e a garganta lentamente, daquele repúdio de amor que absorveu suas últimas forças, incompatibilizando-o definitivamente com o desejo de viver. A cortina do presente descerrou-se. O primeiro véu da consciência foi suspenso a fim de que, no proscênio de uma outra existência terrena, drama imenso fosse revelado. Drama que não atingiu apenas a uma ou duas personalidades, mas a uma coletividade, implicando mesmo uma raça heróica e sofredora. Imagina alguém na nossa frente, respeitável, mostrando nossos erros. Ah, não, eu errei porque eu não sei o que lá. Aí a gente vai arrumando desculpa para os nossos equívocos. Mas por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por aquilo? Então, primeiro no caso dele, ele se matou. Por causa de uma prisão, por causa de um câncer, por causa de um amor perdido. Mas ainda, né, ele já aprendeu, já saiu do Vale dos Suicidas, já aprendeu bastante, mas ainda precisa dessa análise, dessa reflexão, para ele entender o que ele passou. Até agora, esse exame de consciência ainda não está eficiente, né? Ele ainda não fez esse exame de consciência. Ele ainda não entende porque, ainda não aceitou por que ele precisava ter passado por um câncer. O câncer tinha raízes no passado, às vezes em uma vida, 2, 3 vidas passadas. E ele cometeu isso, já aprendeu bastante, já passaram anos após o suicídio, mas ainda precisa dessa reflexão. E essa reflexão que está sendo feita por esse brasileiro, Ferrari, é uma reflexão que todos eles têm que passar. Porque eles já tiveram toda a preparação do Aníbal, agora precisa dessa reflexão, de ir lá e entender. Você precisava passar por algumas dificuldades, e você se entregou nessas dificuldades. Então, ele está pegando o Ferrari como exemplo, mas o que esse exame de consciência desse brasileiro vai valer para todos eles. Todos eles precisam fazer essa reflexão.
assim como nós precisamos fazer a nossa reflexão, para a gente nos tornar pessoas melhores. Porque a gente acaba assim, o nosso orgulho faz a gente justificar os nossos erros. É isso que o Ferrari está fazendo. E é isso que a gente faz todos os dias. Então, vamos tentar melhorar isso, né? Porque é fácil falar do Ferrari, mas da gente aqui é mais complicado. Amadeu Ferrari apareceu-nos descrito por sua própria mente no ano de 1840, como traficante de escravos negros de Angola para o Brasil. Era, então, de nacionalidade portuguesa e daí nossa afinidade com ele. Em viagens reiteradas, enriquecia no comércio abominável, não se poupando o trabalho à frente da torpe ambição de retornar milionário à metrópole, infligindo martírios incontáveis aos míseros que arrecadava em sua livre pátria para escravizar a outros tantos ignóbeis comparsas da mesma desvairadas ambições. Na truculência de instintos desumanos, cevava-se no maltrato aos negros, ordenando chicoteá-los pelas mais insignificantes faltas ou mesmo por nenhuma, infligindo-lhes castigos cuja fereza bradava aos céus, tais como a fome e a sede, a tortura e a separação das famílias, os que vendiam aqui os filhos acolá a mãe, mais além o pai, os quais nunca mais se encontrariam, a não ser mais tarde, no além-túmulo, morrendo muitos desses desgraçados atacados pela nostalgia e pelas saudades dos seres amados. Certa vez, na fazenda que lhe era própria, aviltrara a jovem escrava negra mal saída da infância. E porque o desventurado pai da desgraçada, velho escravo de 60 anos, num momento de suprema desesperação, louco de dor, diante do cadáver da filha que procurava na morte encobrir a vergonha de que se sentia possuída, bradava-se seu vil procedimento, acusando-o pelo suicídio da moça. Mandou que feros capatazes queimassem a língua do velho escravo a ferro em brasa, até vê-lo cair exâmine nas convulsões da agonia. Ora, ao passo que nos elucidávamos na majestosa lição, o paciente reconhecia-se tal como era, portador de paixões inferiores, múltiplos defeitos, vultosos deméritos, e batia-se violentamente, presa de convulsões indescritíveis, acovardado frente ao flagício que lhe infligia a consciência desorientada na tortura dos remorsos. Apiedai-vos de mim, Senhor, bradava em expressões de dor e arrependimento, repetindo em presença da numerosa assembleia a súplica veemente que dera causa à existência expiatória, que afinal interrompera criminosamente, enredado que se deixara permanecer em complexo desconcertantes. Desgraçado e miserável que sou, deixai que eu volte ainda numa vez à qualidade humana e veja minha própria língua, assim como a boca e a garganta desaparecem sobre a
trituração de qualquer malefício, reduzidas a ponto a que reduzias do desventurado escravo feliz. Dai-me a miséria, Senhor, que eu sofra o suplício da fome, da sede, e que nem mesmo possa falar a fim de me queixar. Que de mim todos se afastem com asco, deixando-me expungir sozinho esta nódoa infamante que me amesquinha diante de mim próprio. O nobre orientador, porém, impôs silêncio ao pecador, balsamizando-o com fluidos apaziguadores. Em seguida, exclamou como respondendo: bem certo, é inevitável o vosso retorno às reencarnações expiatórias, Amadeu Ferrari, uma vez que é esse o ensejo abençoado com o ensejo abençoado para a remissão dos culpados. Outra vez, a pobreza, o câncer, o perjúrio, agravados agora com os indefiníveis males acumulados pelo suicídio, uma vez que vós não quiseste submeter devidamente. Mas é imprescindível não conserveis ilusões, mas de uma encarnação expiatória será necessária para cobrir as agravantes das ações que recordamos. Entre mentes, a lição continuava a desenrolar-se, vindo seu arremate estarrecer-nos, porventura, ainda mais. Assim foi que, morto o velho escravo, dobraram-se os anos. O grande senhor esquecera-o, como aos demais, absorvido nos baloiços da boa sorte. Voltara à Europa, feliz, tendo enriquecido à custa acustado trabalho honesto, benquisto, desconsiderado por muitos haveres que levara da terra de Santa Cruz. Mas, um dia, dobraram afinados por ele exéquias solenes, cânticos pungentes, grande luto, lágrimas doridas e muitas flores, porque o vil metal adquirido na iniquidade, tudo isso pôde comprar. Agora, eis que se apresenta o além-túmulo. É o momento sagrado da realidade, do cumprimento integral da justiça incorruptível. Vimos-lo a debater-se perdido em pleno sertão africano, atacado por hedionda falange de fantasmas negros, sedentos de vingança, os quais vinham pedir-lhes contas dos desgraçados compatriotas, por ele escravizados e perdidos para sempre, longe das plagas nativas. Eram os pais que haviam perdido os filhos, por ele arrecadados para longe. Eram as mães destituídas de filhos pequeninos, os quais ele venderam a outrem, qual mercadoria miserável. Eram as filhas ultrajadas e sacrificadas longe dos pais, os filhos que conheceram por afagos maternais, os látios inclemente do Senhor a quem serviam. E todos lhe pediam contas dos martírios que sofreram. Aprisionaram seu espírito no seio da floresta tenebrosa e martirizaram-no por sua vez. Arrancaram-no com a reprodução que sua presença fornecia das maldades que contra todos praticara.
o silêncio das matas, só interrompido por motivos de pavor, as trevas inalteráveis, o rugir das feras, as acusações perenes dos remorsos, a raiva e o banido dos fantasmas, alterando-se com todos os demais pavores, acabaram por enlouquecê-lo. Então deixaram-no entregue a si mesmo, em pleno desamparo, cativo de si próprio, nas torpezas nas torpezas que semeara contra indefesos irmãos seus, como ele filhos do mesmo Criador e Pai, portadores da mesma essência imortal. A fome, a sede, mil necessidades imperiosas se juntaram a fim de supliciá-lo ainda mais. Aferrado à animalidade dos instintos e apetites inferiores, como se conservava ainda. Vagou desesperadamente, presa das mais absurdas alucinações, flagelados pela mente que só se alimentara do mal. A cada súplica que tentava proferir, o choro dos escravos que morriam de saudades, separados dos seus entes caros, era a lúgubre resposta que um brado de misericórdia lhe escapava na incerteza da demência, acudia-o o estalar do chicote sobre o lombo nu dos negros cativos da fazenda. Sobre o busto profanado das desgraçadas cativas que lhes amamentavam os filhos, criando-os com amor, enquanto os delas próprios eram relegados à fome e ao maltrato. A um soluço de remorso, o lamento de agonia de alguém que sucumbia, atrelado ao pelourinho da mansão, o grito supremo daqueles que, ingênuos, sofredores, desgraçados, se atiravam aos açudes, às correntezas dos rios, impelidos pelo terror ao trato que recebiam. Afastava-se, então, em loucas correrias através das brenhas selvagens, presas nas mais atordoante demência espiritual. Mas, para qualquer lado que se virasse, as gargalhadas seculares de arvoredos majestosos, como sobre pântanos lodosos no espinhoso chão, que palmilhava como no cipoal traiçoeiro, encontrava suas vítimas a chorarem agonizantes, desesperadas. Até que, certa noite em que se sentia exausto, em pleno terror, e depois de muitos anos, em certa alameda que repentinamente se abriu à sua frente, eis que viu o escravo Felício, caminhando ao seu encontro, conduzindo uma tocha férica que aclarava os caminhos trevosos, permitindo-lhe orientar-se. Felício vinha lentamente, sereno, grave, não mais torturado pelo ferro em brasa, porém compassivo, estendendo-lhe a destra no intuito de erguê-lo. Vem, Dai, nhonhô, levanta-se, vamos embora. Ele acompanhou Felício e, através do prosseguimento do intenso drama, verificamos que o velho escravo perdoara ao algoz, intercedera por ele junto à divina complacência e partira a conseguir libertá-lo das garras dos que não lhe haviam perdoado. Não obstante,
Tudo isso era por nós outros apreciado intensamente, como se fôramos os próprios que tão dramáticas cenas viveram, graças ao privilégio que o homem desconhece das profundas capacidades inerentes ao espírito aliado da carne, capacidades que o levam a sofrer, sentir, compreender, impressionar-se, comover-se, alegrar-se, etc., a grau superlativo, o qual fulminaria a criatura encarnada, se for a essa suscetível de tentar experimentá-lo. Enquanto o drama se estendia, o mestre emitia conceitos, levantando a psicologia das personagens apresentadas, assim, lecionando com sabedoria a tese magnífica à luz da ciência sagrada em que nos iniciávamos. E acrescentou severo, como arrematando a série de pequenos discursos que o passado espiritual de Amadeu provocara, vibrante no dispasão enérgico que tão bem traduzia o caráter inquebrantável que afrontara o suplício do fogo por amor à verdade. As sociedades brasileiras, meus caros discípulos, sofrem hoje e sofrerão ainda por espaço de tempo que estará ao seu alcance o dilatar ou reprimir as consequências das iniquidades que, em pleno domínio da era cristã, permitiram fossem cometidas em seu seio. Refiro-me, como bem percebeis, à escravidão de seres humanos tratados por elas com maior rigor do que eram os próprios animais inferiores para a extração de posses e haveres que lhes facultassem o gozo e o império das paixões. Se não foi crime individual e sim coletivo, será a coletividade que expirará e reparará o grande opróbrio, o grande martírio afligido a uma grande carceradora do amparo fraternal da civilização cristã, a fim de que, por sua vez, também se gloriasse as alvíceras da educação fornecidas através da Boa Nova do Reino de Deus. Sob os céus assinalados pelo símbolo augusto da iniciação, como o cristianismo, a cruz, ressoam ainda, ecoando aflitivamente na espiritualidade os brados angustiosos de milhares de corações torturados que, durante o dobrar dos decênios, se compungiram ante a infâmia de que eram vítimas. Não deixaram de repercutir ainda nas ondas delicadas do éter, onde se assentam as esferas de proteção às sociedades humanas, os rumores trágicos dos látegos sanhudos dos capatazes diabólicos, a vergastarem homens e mulheres indefesos, cujas lágrimas, recolhidas uma a uma pela incorruptível justiça do Todo-Poderoso, foram por leis espalhadas em seguida sobre essa mesma coletividade criminosa para que, por sua vez, absorvesse em pelejas posteriores a se purificarem no acervo de maldade e infâmias praticadas. Por isso, eis a grande pátria sul-americana debatendo-se contra problemas complexos,
suas sociedades em pelejas dolorosas consigo próprias, vitimadas por um acúmulo de agravos que a desorientam, ocupando postos mais bem bafejados, aqueles que ontem se viram oprimidos e vergados sobre aflições coletivas, relegados à indiferença das classes favorecidas, os orgulhos e imprevidentes do passado, os quais há tempo não se abeberaram dos exemplos do celeste enviado, renegado a cordura da fraternidade para com os seus semelhantes, a cautela de semearem amor a fim de colherem misericórdia no dia do supremo juízo. E assim prosseguirão até que a voz celeste dos missionários do Senhor as oriente para a finalidade apaziguadora no trabalho sublime da conciliação individual por amor do Cristo de Deus. Ó, vós, discípulos que presenciais os dramas antigo e moderno, vividos por Amadeu Ferrari. Ó, vós que presenciaste seu passado como o presente, rematado por um suicídio contraproducente, do qual há de dar igualmente contas ao Senhor das vidas e das coisas. Sabei que entre os escravos, que sob os céus do cruzeiro sublime, choraram vergados sobre o trabalho excessivo, famintos, rotos, doentes, tristes, saudosos, desesperados frente à opressão, à fadiga, à maldade, nem todos traziam os característicos íntimos da inferioridade, como bastas vezes foi comprovado por testemunhas idôneas, nem todos apresentavam caracteres primitivos. Grandes falanges de romanos ilustres, do império dos Césares, de patrícios orgulhosos, de guerreiros altivos, autoridades das hostes de Diocleciano, como de Adriano e Maxêncio, dolorosamente arrependidas das monstruosas séries de arbitrariedades cometidas em nome da força e do poder contra pacíficos adeptos do Cordeiro Imaculado, pediram reencarnações na África infeliz e desolada, a fim de testemunharem novos propósitos ao contato de expiações decisivas, fultigando assim o desmedido orgulho que a raça poderosa dos romanos adquirira com as mentirosas glórias do extermínio da dignidade e dos direitos alheios. Suplicaram ainda e sempre corajosos e fortes novas conquistas, mas agora nas pelejas contra si próprio, no combate ao orgulho daninho que os perdera, suplicaram disfarce carnal, qual armadura redentora em envoltório negros, onde peadas fossem suas possibilidades de reação, e arvorada em suas consciências e branca bandeira da paz. Flâmula augusta, concedida pela reparação do mal. E os escravizadores de tantos povos e tantas gerações dignas, os desumanos senhores do mundo terráqueo, que gargalhavam enquanto gemiam os oprimidos, que faziam seus regalos sobre o martírio e o sangue inocente dos cristãos,
expulgiram sobre o cativeiro africano a marcha que lhes enodoava o espírito. Daí, meus discípulos queridos, a doce, mesmo sublime resignação dessa raça africana digna, por todos os motivos da nossa admiração e do nosso respeito, a passividade heróica que nem sempre se estribou na ignorância e na incapacidade oriunda de um estado inferior, mas também no desejo ardente e sublime da própria reabilitação espiritual. E saber ainda que o escravo Felício, que acabais de contemplar como símbolo entre nós, redimido de uma série de culpas calamitosas, como tantos outros, quando existiu e exerceu a autoridade sob as ordens de Adriano, voltou a Roma em espírito, terminado que foi seu compromisso entre a raça africana e retornou à sua antiga falange de itálicos e um murmúrio irreprimível de surpresa, desconcertante, sacudiu a assistência de pecadores, estarrecida enquanto Amadeu Ferrari caía de joelhos, deixando escapar um grito cujo tono não distinguíramos, se de surpresa também, se de horror, de alegria, vergonha ou de outro qualquer sentimento indefinível, foi só experimentado por entidades em suas deploráveis condições, enquanto que choro violento sacudiu em agitações indescritíveis. Abrira-se uma porta lateral silenciosamente a um sinal de Epaminondas, e Felício aparecera, sereno, grave, encaminhando-se para o seu antigo senhor de outras vidas. Estarrecido, Amadeu contemplava-o de olhos pávidos, já agora senhor de todo o seu passado de espírito, mas lentamente, imperceptivelmente, transformara-se Felício sob o poder da vontade, que opera facilmente sobre a configuração de um envoltório astral, e deixava-se ver agora, na atual qualidade de Rômulo Ferrari, o genitor de Amadeu, que, retornando às falanges que lhe eram próprias, Felício ali reencarnara a fim de prosseguir na peregrinação para a redenção completa, sob o auspícios daquele meigo nazareno, a quem perseguira ao tempo de Adriano na pessoa de seus adeptos. Receber, então, nova fase de progresso sob a acolhida de outro nome. Transportara-se jovem ainda para a terra de Santa Cruz, levado por indefinível sentimento de atração, ali constituindo família e piedosamente consentindo em servir de genitor para o antigo algoz. Agora, seria bem certo que continuaria auxiliando a expurgar da consciência uma nova infração, a do suicídio. Quando, pensativos e silenciosos, deixamos o recinto do santuário, onde tão sublime mistério nos fora desvendado com a primeira lição, repercutia nos refolhos de nossa alma essa profunda e inenarrável impressão. Ó Deus de misericórdia, sede benditos por nos ter concedido a lei da reencarnação.
Desculpa. Felizmente existe a lei da reencarnação, né? Para a gente conseguir reparar os nossos erros do passado. Então, como está explicando aí, o Ferrari, ele foi, em outra encarnação, um português que trabalhou no tráfico de pessoas da África para cá. Então, ele escravizou africanos. Como o texto está explicando, dentro essas pessoas que vieram da África, alguns seres eram em um estágio ainda primitivo, né? Alguns espíritos ainda primitivos, né? Mas também tinha uma grande falange de espíritos romanos, porque dentro do Império Romano, o Império Romano escravizou muita gente. Então ele ganhava, ele guerreava e dominava um povo, e o povo vencido, muitos eram transformados em escravos. No próprio romance de Emmanuel, né, há 2000 anos, ele, como Públio Lentulus, ele era um senhor romano. Acho que 50 anos depois, ele volta como escravo, né, dentro lá do Império Romano. E muitas vezes, quando a gente tem o poder, e esse poder pode ser de vários níveis, né, a gente acaba abusando do poder, fazendo coisas, barbaridades. E a gente tem que reparar os erros do passado. Então, existe a lei de causa e efeito das individualidades. Mas também tem essa lei do retorno, a lei de causa e efeito, de grupos, né? Então, o Brasil ainda está passando por toda consequências dessa escravidão recente no Brasil, né? Então, ainda a gente está passando por esses problemas. Então, ele está falando aí tal de líderes políticos que acabam tomando o poder e fazendo coisas ainda não pensando no povo, né? Explorando o povo e só fazendo isso, só fazendo coisas erradas. Infelizmente, a gente ainda está passando por essa etapa, né? A gente observa os líderes políticos, né, que ainda acabam explorando muito o povo. Ainda consequências desses erros do passado, né? Quem está passando por esses problemas está resgatando os erros do passado. Mas quem está como líder, como chefe, como presidente, como governador, como deputado, como vereador, como ministro do Supremo, e fazendo essas barbaridades, estão cometendo erros que vão ser sanados, vão ser reparados na Terra ou em outro planeta. Algum comentário? Estão cansados? Eu acabei deixando passar um pouquinho. Nós temos um pouquinho de resultado do que foi o passado. Dá muito para falar hoje. Não dá. Todos nós estamos vivendo as consequências. Então, é isso aí mesmo. É isso. Mas é tão brutal os relatos que nem ele estava aguentando. Nem ele. Ele mesmo se revoltou e pediu provas absurdas que Deus sabe que ele não ia suportar. Quando a gente está do outro lado, esquece de que dói na carne, né?
Mas naquela hora ele não aguentou o peso dos relatos. Imagina a gente ouvindo tudo isso, imagina ele que fez, que percebeu o mal que ele fez. É terrível, é doído, né? Mas o Pesa. bonito Então é o ele perdão, né, do Felício, né? Não, aí é onde entra a capacidade de se perdoar. E nessa hora, ele não estava se perdoando, ele queria puni-lo de qualquer forma. É horrível. Ele mesmo pedia punição para ele mesmo, porque ele achou que ele entendeu a atrocidade dos seus atos. É terrível. Mas eu Aí, acredito que o que a gente passa aqui nunca é, porque não é imposto. É a gente que faz, a gente é que atrai. mas O inconsciente. mas depois desse retorno à consciência, fazendo com que se perdoe tudo isso, é um exercício doído, porque a compreensão disso é dolorosa. E, às vezes, nem ele se acha capaz de perdoar a si mesmo, porque os atos que ele provocou foram hediondos. Então, ele mesmo entendeu consciência. Isso aí. Eu fico imaginando depois da expiação, quando vier a regeneração, ó que legal. Um monte de gente que fez maldade fazendo só coisa boa. Tem que chegar logo isso. Todo mundo abrir a consciência e mudar tudo isso para parar de sofrer, para parar de doer no outro e doer na Por gente. isso que até consertar esse estado de consciência e aceitar tudo isso como uma falha que todos nós somos passíveis, demora. E a nossa vibração fica prejudicada. Então, para conseguir entrar nessa regeneração, nós temos que melhorar as nossas vibrações. É verdade. É a mais beleza. Eu lembro de uma apresentação da NET, que ela falava sobre naquelas épocas de concentração lá da Alemanha, né, os campos de concentração, o que faziam alguns médicos com aquele pessoal, com os judeus ali, né? Então, foi feito um estudo, mas por que eles faziam? Mas por que aquela maldade, né? Por chamar uma maldade? Porque é incrível, porque algumas enfermeiras dali, né, praticavam também aquelas coisas que os médicos pediam, mas era uma coisa horrível, cortar pedaço, fazer uns, né, sem anestesia naqueles detentos ali, nossa, era uma coisa assim horrível, né, os estudos que os caras faziam, né? E, no entanto, elas iam para casa, né, cuidavam dos seus filhos, ajudavam outras crianças, precisa ver, elas eram amorosas de um lado, e aí, como enfermeiras, faziam barbaridades. É porque, na mente de algumas pessoas, as outras, não é que ela não tem importância, é como assim, é como se os outros fossem para eles como animais. Ou seja, é um animal. O preto era lá, o negrão, o escravo era um animal, ele não via como um humano. E podia judiar, porque animal é feito para judiado, né? Era um valoroso para eles, porque vendiam, mas... Agora, É coisa que faz o ser humano, né? Quando você deixa de ver um ser humano como ser humano e passa a ver como objeto. Isso, um bloqueio que você sofre, sabe, na sua visão de mundo, da outra pessoa, né? Eu Então, acho que, na verdade, não é nenhum bloqueio. Eu lembro da minha mãe, quando veio da Itália, né, Lô? Ela nunca, a minha nona, a minha avó, ela nunca tinha visto um negro. E isso foi em 1953. O meu avô, que lutou na guerra do Mussolini e foi para o norte da África, foi ensinado para ele que eles não eram gente, eles não eram humanos. Então, é a concepção daquilo que você aprende também, né? Obviamente que tem o erro, tal, mas tem muita coisa que eu acho que vem daquilo que foi te ensinado. Foi te ensinado que aquilo não é uma pessoa, que não é humano. Então, o meu avô ria, ele contava, ele ria,
Mas assim, ele não fazia maldade, né? Porque ele era cozinheiro na guerra. Mas assim, a minha avó, quando parou no porto da África, ela recolheu 5 filhos e foi para dentro do convés, de medo, porque ela não sabia do que se tratava. Eles, do mesmo jeito que nunca tinham visto o japonês também, né? Então, é complicado isso daí, na época, né? Ele tinha ensinado que aquilo está certo. Então, o que eu vejo é que, assim, vejo agora o lado do Felício, né? Do escravo que perdoou, né? Sabe, quando a pessoa consegue enxergar que o outro não tem essa compreensão, ele está limitado na sua consciência por esse fato aí. Então, para ele, fica mais fácil, vou usar assim, de perdoar. Enquanto os outros que queriam né, vingança, não conheciam não conseguiam entender isso daí. Né? Já o Felício já compreendia isso daí. Então, por isso que quando a nossa compreensão, a gente se aprofunda nas coisas, a gente vê que a pessoa que está fazendo maldade, ele está passando por uma fase evolutiva, né? Muito difícil, né? E nós temos que conviver com essas pessoas aqui, né? Isso tudo que a gente está tendo de quinta-feira, teve um trecho do livro da Joana de Ângeles que ela fala assim, quando a gente começa a evoluir, a gente evolui em manada, em bando. E é bem isso. Quando você coisifica as coisas, você torna o que desumaniza uma pessoa, desumaniza um idoso, desumaniza um doente, você normaliza coisas que não eram para ser normalizadas, não é normal tratar mal os outros, não é normal você coisificar a pessoa, ou seja o que for. E aí, muita gente fazendo isso criam atrocidades, como a escravidão, a Segunda Guerra Mundial, com tudo o que aconteceu. E é assustador que ainda existem pessoas que andam em manadas, não param para raciocinar. Não, eu não gostaria de ser tratada assim, então eu não faria. Não, a pele do outro não importa se ela é azul, verde, amarelo ou cor de laranja. É o outro, é uma pessoa. Então, isso não importa. Eu não gostaria de ser tratada assim. Então, esse pensamento de manada faz com que as atrocidades do mundo continuem acontecendo. Não, aquela pessoa, aquele mendigo, eu acho que nem teve um rapaz que jogou gasolina numa moça e pôs fogo. E ele alegou na delegacia, não, eu achei que ela era uma prostituta. Prostituta não é gente? Pode matar prostituta? Então, mesmo nesse estado de consciência em que a Carla relatou, onde a pessoa não tem, ela é resultado de um sistema onde todos veem as coisas como normais, mesmo assim, vai chegar uma hora que ele vai se defrontar com o certo e errado que já está dentro dele. Ele tem isso. Então, ele ainda não tomou consciência desse estado latente dentro dele. Aí, quando ele, como agora, o Amadeu, né? Agora ele tomou consciência, ele percebeu a atrocidade que ele colocou. Então, antes ele talvez não entendesse, achasse isso normal. Mas agora não, chega uma hora para todo mundo. É o estado de consciência onde ele vai entender realmente o que é a verdadeira, o que realmente tem valor e o que é a verdadeira vida, né? Que Deus nos ensina. É assim. Acho que é o Muito ponto bem. maior da evolução é ter consciência, né? Aprender isso. É o ponto Muito bem. maior. Agora vamos refletir sobre essa lição. E na semana que vem a gente continua com o próximo capítulo. Quem quer fazer a prece de encerramento? Faz, Roberto. Então, nesse momento, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos com a
a lição que foi dita, a leitura que foi feita, e, graças a Deus, passamos a saber o que ainda não sabíamos, algumas partes, e ficamos felizes em entender. E ficamos felizes também de ter essa oportunidade. Agradecemos Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, para mais essa oportunidade de estarmos juntos hoje, e pedimos também a oportunidade da próxima segunda-feira. Então, dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrando de todo mal, e que assim seja, e graças a Deus. E hoje eu não tive evidência, hoje não apareceu nadinha. Tá bom, Lourenço? Ok. Boa noite, gente. Tchau, Jorge. Boa noite. A Tchau, Jorge. leitura Boa noite, roubou Boa noite para todos.